Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Ted Sarandos, CEO da Netflix e próximo CEO da Warner, deu uma declaração muito interessante que apenas confirma o que nós já falamos ou falávamos e ainda falamos, na verdade, sobre o péssimo desempenho do filme do Superman nas bilheterias, o que culminou em um flop, tá? É flop, acredite e aceite. A gente vai repercutir um pouquinho sobre as declarações do Ted no vídeo de hoje. Eu fico imaginando como a vida triste do sujeito que precisa defender o trabalho do outro por conta de convicção política. Como deve ser triste, porque aí eu tô falando diretamente com você, militante do Twitter, em relação ao James Gunn com o Superman. Você precisa defender o James Gunn porque ele tem uma parte ou boa parte das convicções políticas que você tem. É de ser bem triste essa vida, né? É aquele pessoal que vai pra balada e a primeira coisa que pergunta não é o nome, é quem votou. Quem você votou? Só pra eu ver se, né? Então, é muito interessante aqui porque a gente tá falando de matemática, a gente tá falando de dado exato. Imagina você chegar, quando você tinha, uns 12 anos de idade, aí você chega com uma prova sua da escola pra sua mãe e pro seu pai. Você tirou 4. E aí você chega e fala, eu fui bem. Aí o seu pai fala, não, filho, você não foi bem, você tirou 4. Não, mas 4 é ir bem. Qual é o conceito de ir bem? Aí a sua mãe fala, mas 4 é nota vermelha. Ou é nota azul, ou é nota vermelha. Você fala, não, mas 4... Aí você tenta defender o 4. Aí fala, mas o vermelho é minha cor favorita. Isso. Aí você tenta defender o 4. É a mesma coisa aqui. A bilheteria do Superman, ela foi ruim pro que se esperava do Superman. Aí precisa vir o CEO, ou o futuro CEO, né? Como o Gabriel falou da Warner, falar, não foi bom. Mas mesmo assim, o militante vai achar que o Superman foi as mil maravilhas. Não foi. Quando você precisa de um esforço gigantesco para defender alguma coisa, um suposto sucesso, tem alguma coisa errada. Eu dei esse exemplo aqui no Esquadrão. Quando você faz uma receita, uma sobremesa, e aí eu preciso defender essa sobremesa de todos os jeitos possíveis. Não, porque eu usei isso, mas aquele ingrediente ali não tem como. É o sabor, você prova, ok, gostei e não gostei. Não adianta você ficar tentando defender. Quando você tem muita dificuldade em defender alguma coisa, é porque provavelmente não tem como. E é lógico que se esperava todo mundo esperava grandes bilheterias do James Gunn. Só que quem executou da pior forma foi o próprio James Gunn e piorou o seu produto e continua piorando. O James Gunn, ele tá conseguindo fazer uma gestão horrorosa do DCU que mal começou. Tá tudo errado. E aí ele me leva, né, o genial James Gunn, e todo mundo acreditava no James Gunn antes. Não vem encher o nosso saco. Exatamente. Todo mundo tava muito animado pelo resultado que ele teve com o Guardiões da Galáxia 3. Então não vem encher o nosso saco. A gente tava bem animado. Foi o próprio James Gunn. Com os trailers, com o que ele vinha repercutindo no pré-filme. American Way, Superman clássico, Superman dos quadrinhos. Ele começou muito bem. Só que a entrega e a pós-entrega dele foi horrorosa. Foi horrorosa. Ele começou a entrar no debate político, mudou a origem do Superman, tá planejando um Batman que a roteirista vai ser a que fez Aves de Rapina, Batgirl e The Flash. Sabe, assim, como é que você vai defender isso? Como é que você vai ficar animado com isso? Então, o Ted Sarandos falou, Superman... Eu já acho, essa é uma opinião minha, porque assim, a gente, os meros mortais, nós aqui, a gente fica sabendo muito tempo depois do real acontecido. A Warner já foi vendida, a gente não sabe ainda, mas já tá acertado, deve estar nos últimos detalhes ali. E aí, se você é o dono da nova Warner, você deixa a DC com o James Gunn? Ou o Ted Sarandos já... Isso aqui, se o Ted Sarandos for... o CEO
da Warner, né? Ele é o da Netflix, né? Ele é o geralzão. Ele já descredibilizou o trabalho do James Gunn, já falou, ó, não sei, hein? Todo mundo esperava mais. Mas a gente vai falar bastante porque essa pauta é boa. Encheram o nosso saco, vieram um monte de militantes defendendo, né? Mas lucrou, Superman foi bem e tal. Tem um conceito errado de produto. Ô, militante, deixa que a gente fala de produto, que produto é capitalismo, tá? Não é a praia de vocês. Bom, vamos lá, galera. É o seguinte, o CEO da Netflix, Ted Sarandos, chamou a atenção ao comentar publicamente sobre o desempenho péssimo do filme de Superman, durante uma audiência no Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos. O executivo discutia as práticas da indústria cinematográfica em relação às chamadas janelas de exibição, período em que um filme permanece exclusivamente nos cinemas antes de chegar às plataformas digitais. Rapidamente, só fazer um adendo aqui. Quando começou o burburinho da Netflix comprar a Warner, uma das coisas que o Ted Sarandos falou é que os filmes ficarão menos tempo no cinema. Sim. Porque ele visa muito isso. O cara é CEO. Ele não pode gerir uma empresa com o fígado. Mas eu acho que tem um porém aí, né? Eu acho que se... Vamos colocar um exemplo. O Superman 2 começar muito bem no cinema, acho que eles deixam. Mas é natural começar bem. Sim, sim. Não, assim, eu tô falando, tiver uma projeção de em um mês, em 2 meses bater bilha. Acho que eles deixam. Claro, claro. Que aí eles vão se adequar nesse modelo de negócio. Isso. Ninguém tá no mundo dos negócios pra perder dinheiro. É isso aí. Ninguém, tá? Nem o lacrador, você não trabalha de graça. Eu tô falando, porque eu sei que tem um monte de lacrador infiltrado aqui, tá? E eles gostam quando eu cito eles. Ninguém trabalha de graça e ninguém faz negócio pra não lucrar. Então, isso aí é um baita susto no cinema. No cinema como, né, indústria. Mas é lógico que se ele lança um filme, o filme começa a performar absurdamente bem, ele vai deixar um pouquinho ali. Deixa. Vai deixar um pouquinho ali, depois ele traz. Mesmo porque a manutenção do filme no cinema custa. Exato. Tem um custo. E o filme ele precisa se pagar para continuar em cartaz. Eles devem estabelecer uma meta. É. Vamos dar 2 semanas, vai, os 15 dias, 15, 17 dias. Sim. Se ele não bater a meta, vai pro streaming. É isso aí. Se bater a meta, deixa ele lá. É. Provavelmente vai ser isso. Segundo Sarandos, o padrão adotado pelo mercado costuma girar em torno de 45 dias, mas esse prazo não é rígido e pode variar conforme o desempenho comercial de cada produção. Sim. O Pecadores ficou mais de 2 meses em cartaz. O Wagner Moura também. Ao abordar mas teve um patrocínio, o né? Leonardo. O Wagner, Teve um papai-trocínio, né? O agente secreto vai pra Netflix. É. Ao abordar diretamente o caso do Superman, Sarandos explicou que filmes que não atingem o resultado esperado nas bilheterias acabam tendo essa janela ajustada. E aí, em sua fala, o executivo afirmou, abre aspas, esse é o padrão da indústria adotado de forma voluntária. No entanto, rotineiramente, quando um filme tem desempenho abaixo do esperado, essa janela muda um pouco. Superman teve uma janela um pouco mais curta, enquanto Pecadores teve uma janela mais longa. Ainda assim, ambos podem ser classificados dentro da janela de 45 dias. A declaração repercutiu fortemente por tratar de forma direta o desempenho comercial de um título de grande relevância para a DC. Os números ajudam a contextualizar a observação do CEO da Netflix. Superman arrecadou cerca de 616 milhões de dólares em bilheteria mundial, sendo que aproximadamente 354 milhões nos Estados Unidos e 262 no mercado internacional. Apesar de expressivos, os valores ficaram bem abaixo das expectativas mais otimistas para um filme que tinha a missão de reposicionar a franquia e abrir uma nova fase do universo cinematográfico da DC, o que pode ter influenciado a decisão de reduzir o tempo de exclusividade dos cinemas. O que a gente quer dizer, galera, é que o Superman, ele não é um produto pra empatar. Ele não é um produto pra você perder dinheiro. Empatar com o Superman é perder dinheiro. Vamos lá, vamos supor, teve 5 milhões de lucro o Superman. Na hipótese.
é pouco. O Superman é um produto muito grande, espera-se muito grande, tem uma expectativa alta desse produto. Você consegue extrair muito bem. É como se você tivesse um bom time de futebol. E aí quando você tem um bom time de futebol, com bons jogadores, que são os personagens, e o técnico não consegue fazê-los desempenhar, a culpa é de quem? É o técnico, é o diretor. Então, aqui, o James Gunn, ele não tinha nenhuma desculpa. O universo cresceu com ele. Ele idealizou, ele fez a história, ele montou o casting. Ele não tem nenhuma. Ah, eu peguei o carro andando, nada. O James Gunn, ele não tem desculpa. É total responsabilidade dele. Total. E assim, ele deu uma caída, eu acho que ele sentiu muito isso aí. Sim. Tanto que ele tava robertaço, ele tava aparecendo. Não, o Superman vai ser incrível, não, a DC não. Mal tem entrevista com o James Gunn agora. E quando tem, é sempre. Não, o Batman, a última que ele deu, não, o Batman, o Robert Pattinson, ele não vai ser nosso, vai ser outro. Ponto. Então, assim, o James Gunn, ele não foi posto à prova. Ele foi posto à prova e não passou, pô. E aí os números do Superman corroboram com isso. E, aliás, é um filme divisivo. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. E aí não é algo, não é uma unidade. Eu não achei o filme horroroso. Não. Mas o James Gunn, ele foi piorando o negócio. Cada declaração que o James Gunn dava, os nerdolas não gostavam, porque tá mexendo na história original. Perfeito. Então, assim, qual que é a intenção dele? O que ele vai fazer? E a intenção também no novo comprador. O novo comprador tá de olho. O novo comprador quer o quê? Você vai pegar o Superman, você vai ter que dar resultado no Superman. Porque o Superman é um produto de capacidade. É mais difícil que o Batman e o Homem-Aranha? Claro que é. Você tem um problema no Superman de geração. Isso eu aceito. Um problema de geração que a molecada não pensa no Superman. Pensa no Homem-Aranha, pensa no Hulk, pensa no Batman. Tem uns 5 à frente do Superman. De conexão com uma criança de 5 anos até 10 anos. O Superman, ele não tem um grande jogo. O Superman, ele não tem, hoje, para as crianças, um grande desenho. Então fica difícil competir com os outros. Mas você tem a velha guarda. Você tem a velha guarda que conhece o Superman. Superman é praticamente o herói centenário. Então, você precisa de mais cuidado pra fazer este filme. Ou não gastar tanto dinheiro pra fazer o filme do Superman. Então, você tem inúmeros tópicos, mas quem disse que o filme não performou foi o CEO da Netflix. É um cara que manja de business. Um cara que manja de negócio. Então fica difícil agora defender, né? Quer ver eu dar uma cutucada agora? Claro. Vamos fazer uma brincadeirinha. Brincadeirinha de futurologia. O filme do James Gunn, o Superman do James Gunn, ele fez 616 milhões de dólares no ano passado, 2025. O Homem de Aço, em 2013, fez 670 milhões de dólares. Se você atualizar o Homem de Aço de 2013 com as correções de inflação, se ele fosse lançado hoje, sabe quanto que ele faria, André? Quanto? Joguei no chat GPToca. Certo. Ele faria entre 880 a 920 milhões de dólares. É sucesso. Se ele fosse lançado hoje. O Homem de Aço, ele também ficou divisivo. Sim. Mas não causou tanta divisão quanto o filme do James Gunn. O Homem de Aço, pra mim, tá? Gabriel, eu adoro o Homem de Aço. Como adaptação, tem seus problemas? Tem. Mas como filme, pra mim, é excelente, tá? Tem seus problemas. Mas, putz, pra mim é muito bom. Já começando pelo casting. E o James Gunn, ele errou no filme do Superman. Ele fez as decisões do James Gunn foram ruins para o filme. E as declarações dele pós-filme pioraram mais ainda o filme. Sim. Tá? Então, a responsabilidade deste fracasso, eu coloco como fracasso, eu, Gabriel, no meu CPF, coloco como fracasso essa bilheteria do Superman e a responsabilidade é toda do James Gunn. É toda do James Gunn. E o James Gunn, ele vai ter que mostrar o seu valor no próximo filme, porque que é o Superman 2. Porque é o seguinte, o Superman, ele é um Guardiões da Galáxia. Um grupinho, tem um engraçadinho, todo mundo ali,
muitos poderzinhos e tudo mais. Supergirl vai ser um Guardiões da Galáxia. A garotinha, com problemas, espacial, vai ter o lobo, vai ter uma turma, e ali apresentam e vão enfrentar muitas confusões. Sessão da tarde. O James Gunn precisa dar uma renovada no estilo. Ok, o Guardiões da Galáxia foi excelente, mas passou aquele tempo. A fórmula Marvel passou também. Até a Marvel parece que entendeu que a fórmula Marvel acabou. E parece que o James Gunn ainda não. Tá ali vislumbrando o sucesso do universo compartilhado de 2008 da Marvel. Não vai mais acontecer. Aquela fórmula de um filme por ano, 2 filmes por ano, ficou ali. Não tem como replicar. Foi aquele momento, aquele tempo. A DC precisa fazer algo diferente. O que, se eu tivesse a resposta, não estaria aqui. Mas essa fórmula, a Marvel tentou fazer novamente na fase 4 e 5, e não deu. Obviamente, com muita lacrate, mas não deu. Então, essa história de universo compartilhado, ela pode ter chegado no momento em que fica insustentável. A gente vai ver com a Marvel, mas a Marvel acertou, porque tem Homem-Aranha, Vingadores e Vingadores. Só filé. Não tem Homem-Formiga, não tem Supergirl, não tem Capitã Marvel. É só cabeça de chave. Porque, se vocês não sabem, o Guerra Secreta vai ser dividido em 2 filmes. Vamos lucrar. É assim que funciona a indústria. Eu fiz o mesmo exercício, tá? E assim, esses números não são tirados da minha cabeça. Chat GPT, tá? Eu recomendo que vocês façam esse mesmo exercício, tá? Coloque assim, Homem de Aço de 2013. Quanto que faria em bilheteria hoje, ajustando a inflação? E eu fiz o mesmo exercício com o filme do James Gunn, se fosse lançado em 2013. Se fosse lançado em 2013, este filme do James Gunn com esta bilheteria, ele faria 460 milhões de dólares. Pra um filme do Superman é muito pouco, é o que o Thunderbolts fez. Fica difícil defender, né? Ted Sarandos mandou a braba. Coloque nos comentários aí, galera, o que vocês acharam. É muito importante a sua opinião. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.